Feliz Ano Novo! Hoje eu gostaria de chamar e ajudar cada um de nós a pensar a respeito de uma coisa bem específica sobre o ano que está começando. Nesse ano há muitas coisas que eu e você poderíamos fazer, há muitas coisas que a gente vai fazer, mas existe uma coisa que a gente precisa fazer. E durante os próximos minutos eu quero falar sobre essa uma coisa. Tem uma coisa que, se você fizer esse ano, vai te deixar numa situação muito melhor daqui a um ano. Na verdade, para alguns de nós, se a gente se focalizar nessa uma coisa, nossa vida vai estar muito melhor daqui a 6 meses. E essa uma coisa, ela provavelmente não vai ser uma novidade para você. Essa uma coisa é algo que você provavelmente já pensou a respeito, alguém provavelmente já sugeriu que você fizesse, se concentrasse nisso, e talvez você até já tenha tentado fazer essa uma coisa. Mas aí, por alguma razão, você perdeu o seu foco, você ficou distraído e você não perseverou em fazer essa coisa. Eu, honestamente, eu não sei qual é essa coisa para você. Ela é diferente para cada um de nós. Mas se nesse ano a gente não conseguir fazer mais nada, eu espero que essa uma coisa não seja uma das coisas que a gente não vai conseguir fazer durante o ano. Daqui a pouco a gente vai abrir as Escrituras e a gente vai olhar o exemplo de um homem que tem causado muito impacto na minha vida. Mas antes eu queria dar algumas sugestões para a gente pensar o que poderia ser essa uma coisa para mim e para você. Talvez essa uma coisa seja um hábito que você precisa abandonar. Talvez seja um alvo que você quer perseguir, um projeto que você quer ou precisa completar, um relacionamento que você precisa começar, talvez terminar. Essa uma coisa, para alguns de nós, é um relacionamento que precisa ser restaurado. E a gente sabe que relacionamentos são tão emocionais, não? Você precisa fazer isso, você precisa pagar as contas, você precisa cuidar das crianças. E porque relacionamentos custam tanta energia, a gente sempre está achando alguma outra coisa para focalizar nossa energia, em vez da gente estar trabalhando nesse relacionamento. Talvez essa uma coisa na sua vida seja uma dívida da qual você precisa se livrar. Você não faz nada a respeito, você já tem essa dívida há muito tempo e você se sente culpado a respeito dela, mas você não vai e não age para se livrar dela. É como uma experiência religiosa, não? Você entra, você fica emocionado, você fica tocado, mas aí você sai e as coisas continuam as mesmas. Só uma coisa talvez não seja nada disso que eu acabei de falar, mas eu tenho uma sensação que, se a gente conversasse a esse respeito, de que há algo na sua vida que você precisa focalizar, mesmo que nada mais aconteça nesse ano. E nos próximos minutos eu queria contar para vocês uma história do Velho Testamento. E eu oro que durante essa história, caso essa uma coisa não esteja claro para você, que ela se torne clara para você. Agora é interessante a gente pensar que essa uma coisa da nossa vida, ela pode nem parecer uma coisa muito religiosa ou uma coisa muito, sei lá, de igreja, assim, coisas que a gente fala na igreja. Elas nem parecem ser coisas espirituais, muitas vezes. Mas essas coisas têm um profundo impacto em nosso relacionamento com Deus e também um com o outro. É fácil para quem costuma sempre vir para a igreja a gente pensar que as coisas nas quais a gente realmente deveria focalizar nossa atenção são as coisas que a gente faz aqui dentro. A oração, a palavra, o batismo, o louvor a Deus. E todas essas coisas são importantes. Mas às vezes a gente tende a negligenciar as outras coisas que a gente faz lá fora, no nosso dia a dia. Mas são coisas que a gente faz lá fora que causam enorme diferença no tipo de pessoa que nós somos, no tipo de pessoa que a gente é, inclusive, quando a gente está aqui dentro. E você nem precisa ser cristão para focalizar nessa uma coisa. Talvez você esteja aqui nos assistindo, seja bem-vindo, e você não saiba ainda onde você se encontra em todo esse espectro da espiritualidade. Mas você também tem aspirações, você também tem sonhos em sua vida, não é verdade? Você quer ser um tipo de pessoa, você quer alcançar um certo lugar na vida. Agora, se você é um cristão, já pensou em progredir rumo à pessoa que Deus sonha que você seja? Já pensou você ser aquilo que Deus, desde antes de ter te criado, sonhou que você fosse? Bem, se você tem uma Bíblia, eu quero te convidar a abri-la lá no livro de Neemias, no capítulo 5. A história de Neemias acontece em 444 a.C.,
quando o rei Artaxerxes I era o rei da Pérsia, que era o império dominante da época. Neemias, ele trabalhava para Artaxerxes, na cidade de Susa, que era a capital, uma das cidades mais importantes lá do império. E Neemias, ele era o copeiro do rei, alguém que provava o vinho do rei para se assegurar que não tinha sido contaminado ou envenenado. E isso era um assunto sério no Império Persa, porque intrigas e políticas eram algo bem presentes naquele império. E, na verdade, parece que continuam presentes nos nossos impérios e nações atuais também, não? Mas Neemias era muito mais do que um copeiro. Neemias era um amigo do rei. Ele era um oficial e ele era um judeu, que possivelmente nunca havia estado em Israel. Porque mais de 100 anos antes dessa história que a gente vai ler acontecer, os babilônios tinham conquistado Israel, tinham destruído Jerusalém, tinham derrubado as muralhas e tinham levado inúmeros judeus como cativos para Babilônia, que agora era o Império Persa. E aqui a gente encontra então Neemias, mais de 100 anos depois de tudo isso ter acontecido, trabalhando para o rei Artaxerxes I. E ele ouve, por meio de seu irmão, como que as coisas estavam indo mal em Jerusalém. E ele sente um fardo terrível em seu coração. E aí ele faz uma coisa bem arriscada. Ele vai até o rei Artaxerxes, ele ora e ele diz: meu rei, as coisas estão mal em minha terra. Eu gostaria de voltar para ajudar meu povo lá. Será que eu poderia tirar uns dias, na verdade alguns anos de folga? Agora, o que é interessante a gente pensar é que Neemias, ele não era empregado do rei, ele era escravo do rei. Escravos não tiram folga. Mas o rei respondeu a Neemias, dizendo: sabe, Neemias, eu vou fazer mais do que te dar a folga. Eu vou te nomear o governador da Judéia, o prefeito de Jerusalém. E eu vou te dar, seja lá, do que você precisa para melhorar as coisas para o seu povo. Só que você precisa voltar em algum momento. E aí Neemias se prepara para essa viagem, ele consegue muita madeira, muitos recursos, e ele volta para Jerusalém. E agora a gente precisa entender que as pessoas que estavam vivendo lá em Jerusalém, elas nunca tinham visto uma cidade com muralhas. E uma cidade sem muralhas, naquela época, era vulnerável a todo tipo de ataque, a todo tipo de humilhação. Ao redor da Judéia havia regiões comandadas por líderes fortes, que provavelmente exploravam e saqueavam Jerusalém de tempos em tempos, roubando seus grãos, roubando seus recursos, porque ela era uma cidade desprotegida. Jerusalém era um convite aberto para qualquer um que quisesse vir e pisar em cima dela. Não existia um sentimento ali de orgulho nacional, um sentimento de que Deus está com a gente. E Neemias chegou, ele viu a cidade e ele ficou com o coração cortado. Ele andou ao redor da cidade por várias horas, ele conversou com as pessoas e ele chegou à seguinte conclusão: sabe, se eu não fizer mais nada enquanto eu estiver aqui, eu preciso, no mínimo, reconstruir essas muralhas. E havia muita coisa para ser feita em Jerusalém, em Judá. A economia precisava ser restaurada, líderes precisavam ser levantados, todo tipo de problema precisava ser resolvido. Mas uma coisa que Neemias colocou em seu coração que ele precisava fazer era reconstruir as muralhas ao redor da cidade. Porque ele pensou, isso vai dar proteção às pessoas, vai dar às pessoas um sentimento de orgulho nacional. E aí por isso Neemias chama todas as pessoas que moravam na cidade e que moravam nas regiões próximas à cidade também. E ele lança uma visão cativante para eles. Sabe, mesmo que você não seja um cristão, eu quero te desafiar, acha uma Bíblia e vai ler esse documento antigo chamado Neemias. Porque nele você vai encontrar uma história de liderança extraordinária. Você vai encontrar um homem que sabia projetar uma visão. Neemias juntou as pessoas, ele explicou o problema que elas precisavam resolver. E aí ele deu o porquê deles precisarem fazer algo a aquele respeito agora. E as pessoas se juntaram a ele e começaram a reconstruir o muro ao redor da cidade. E era uma tarefa enorme, que exigiu a participação de fato de todo mundo. E as pessoas então começaram a fazer progresso. E à medida que elas iam progredindo, as pessoas da região, das regiões ao redor de Jerusalém, começaram a ficar, óbvio, incomodadas. Puxa, a gente vai perder nossa fonte de lucro se Jerusalém reconstruir as suas muralhas. Eles podem acabar levantando um exército, e aí a gente vai ter competição por aqui. Por isso aqueles povos se sentiram bem ameaçados pelo fato de que Neemias estava reconstruindo as muralhas.
O líder da oposição deles era um homem chamado Sambalate. Ótima sugestão para o seu próximo filho, Sambalate. E Sambalate tinha muita influência naquela região. E ele decidiu fazer de tudo para impedir a reconstrução das muralhas. Eles enviaram espiões para espalhar fofocas, eles enviaram pessoas para se infiltrarem, para desencorajarem as pessoas. E quando nada disso funcionou, eles enviaram homens armados para recorrer à violência contra os trabalhadores da muralha. E Neemias se defendeu de tudo isso. Ele deu armas para os trabalhadores. Uma hora eles precisavam ser vigias, outra hora eles trabalhavam no muro. Eles causaram muitos e muitos problemas, mas não importa o que faziam. Neemias e seu povo trabalhava e o trabalho progredia e os muros iam ficando mais e mais altos. E aí finalmente os muros estavam quase completos. Só faltava reconstruir os portões dos muros. E Sambalate se deu conta, meu Deus, isso daqui que a gente está fazendo não tá funcionando. E aí ele adota outra estratégia. Sambalate ele decide distrair Neemias do trabalho e fazer Neemias sair da cidade, para que uma vez fora ele pudesse assassiná-lo. E a gente lê o seguinte em Neemias, capítulo 6, versículo 1. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem. Bem, esses caras eles se deram conta de que eles nunca iam conseguir parar a construção daquelas muralhas, se eles não dessem um jeito em Neemias. Por isso eles escrevem uma carta para Neemias e elas enviam essa carta por meio de um mensageiro. E Neemias pega a carta desse mensageiro que veio do inimigo, Sambalate, e olha só o que a carta diz. Venha, vamos nos encontrar, vamos tomar um cafezinho num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Então essa carta aqui, ela parece inofensiva, né? Mas Neemias sabia que eles não queriam tomar um cafezinho, que eles não queriam ter uma conversinha inofensiva. Ele sabia que eles queriam fazer mal para ele, para que o trabalho das muralhas parasse. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Agora, o que Neemias diz aqui é aquela coisa que pode transformar nossas vidas. O que a gente vai ler em seguida é o versículo que pode mudar nossa perspectiva sobre tudo, que pode mudar nossa autoestima, que pode mudar nossas finanças, nosso casamento, nosso relacionamento com nossos filhos. Eis a mensagem que Neemias enviou a Sambalate. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Diga a Sambalate, escreve aí, que eu estou executando um grande projeto, bem aqui, e eu não posso descer. Descer porque Jerusalém ficava no alto de uma cadeia de montanhas, então qualquer lugar para onde você fosse era descer. Eu não posso sair daqui. Eu queria convidar você, eu sei que você está em casa, pode parecer meio estranho, mas será que você consegue repetir isso em voz alta comigo? Eu estou executando um grande projeto e eu não posso descer. Sabe, há algo em sua vida, existe um muro em seu mundo, sobre o qual você precisa subir e ficar lá até terminar, seja lá qual for o projeto que Deus tenha dado a você. Que você sabe no seu coração que você precisa completar. E você precisa dizer, como Neemias disse aqui, que nesse relacionamento, que nesse projeto, que nesse trabalho, que nessa parte de sua vida, você está executando um grande projeto e que você não pode abandoná-lo. Neemias continuou dando sua resposta. Olha o resto da resposta. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eu estou fazendo algo importante aqui. Por que eu deixaria isso de lado para ir me encontrar com vocês? Como me encontrar com vocês vai beneficiar o grande trabalho que eu estou fazendo aqui? Eu não acredito que Neemias estivesse sendo arrogante aqui, mas ele comparou. Ele comparou a importância, ele comparou a prioridade, ele comparou e ele decidiu que a pessoa a quem ele queria agradar mais era Deus. E o que Deus tinha colocado em seu coração, e não simplesmente fazer o que outras pessoas queriam que ele fizesse, ainda mais pessoas que não queriam o bem dele.
Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Eles mandaram outros mensageiros para Neemias. E essa semana, Neemias, como que está a sua agenda? Neemias, me manda um WhatsApp aí para a gente combinar. Com certeza você vai ter um tempinho na sua agenda essa semana, não, Neemias? Você não vai ficar trabalhando aí 24/7, né? Quando for conveniente para você, Neemias, nós estamos à disposição e esperando você para a gente se encontrar. E toda vez que eles mandavam um mensageiro, Neemias dava a mesma resposta. Eu estou executando um grande projeto e eu não posso descer. Eu estou executando um grande projeto e eu não posso descer. E o que é tão significante para nós é o seguinte: se Neemias tivesse descido e tivesse ido se encontrar com aqueles homens teriam provavelmente matado a ele, tirado sua vida. Você sabe que há coisas na sua vida, há coisas na minha vida, que se a gente não completar, se a gente não se focalizar nelas, se a gente não lidar com elas, também tem o potencial de arruinar e de destruir nossas vidas? Há questões em nossos relacionamentos que, se a gente não atentar para elas, tem um potencial de destruir nossa família, nosso casamento, nosso relacionamento com nossos filhos e até mesmo nossos netos. Há coisas que, se a gente não der atenção para elas, se a gente não for determinado a trabalhar nelas, como Neemias trabalhou na muralha, tem o potencial de nos arruinar financeiramente. Há coisas que têm o potencial de arruinar a nossa saúde física, se a gente não der atenção a elas. Alguns aqui têm desafios de saúde, porque vocês têm negligenciado sua alimentação, ou a maneira como vocês se exercitam, ou não se exercitam. Alguns de vocês sabem qual é a sua muralha, mas vocês não estão prestando atenção a ela. Alguns pais aqui nos assistindo precisam decidir sentar a cada noite na cama de seu filho, ler uma história, cantar uma musiquinha e dizer em seu coração: eu estou executando um grande projeto e eu não vou descer. E há muitas coisas que eu poderia estar fazendo, mas esse é o grande projeto que Deus me chama a fazer nesse estágio da minha vida. Mesmo nós que somos pais de adolescentes, a gente precisa fazer isso. Talvez a gente precise fazer isso bem tarde, né? Depois dos nossos filhos adolescentes já terem ido dormir. E a gente precisa olhar para aquele corpão deles e falar: meu Deus, como que eles ficaram tão grandes de um dia para o outro? Mas olhar para eles e dizer: esse é o meu grande projeto. Eu estou executando uma grande obra e eu não vou deixar nada me distrair do privilégio que eu tenho de investir minha vida nesses seres que vão crescer e que vão fazer coisas extraordinárias, em grande parte por causa do meu foco em suas vidas. Homens, sim, talvez haja horas extras a mais para serem trabalhadas, mais viagens a serem feitas, mais dinheiro a ser ganho, mais proteção a ser dada para a nossa família, mais oportunidades a serem perseguidas. Mas ao construir nosso relacionamento com nossa esposa, você está executando um grande projeto e você não pode descer. Mulheres, vocês podem olhar para os seus maridos e dizer: ele é um chuchuzão. Eu não sei o que você fala quando vocês olham para nós, homens, mas vocês entendem que vocês desempenham uma função primordial em nossas vidas, que determina o tipo de homens que nós somos e que nós podemos ser. Nós precisamos de vocês. Mas é tão fácil se distrair desse grande projeto, não é verdade? Se você é um estudante, se você é um universitário, um solteiro, você sabe qual que é esse trabalho importante em sua vida. Você é inteligente, você nem precisa que alguém te diga. Você sabe qual que é esse trabalho, qual que é a muralha que vocês devem construir, onde que estão as brechas que vocês precisam tapar. Você sabe o que pode trazer desastre para a sua vida. E você sabe o que vai trazer sucesso à sua vida. E porque você sabe o que é, a sua responsabilidade é proteger esse trabalho e dizer: eu estou executando um grande projeto e eu não vou descer. Você até é bonitinho, mas eu não vou deixar meu grande projeto por sua causa. Eu adoraria ir com vocês para essa festa, mas eu sei o que minha consciência está dizendo e eu não vou descer das minhas muralhas. E eu sei que muitos de vocês, como eu já disse, sabem qual é a sua muralha. Nós sabemos o grande trabalho que nós temos esse privilégio e essa responsabilidade de fazer.
Nós sabemos os relacionamentos que a gente precisa dar atenção. E o desafio que a gente vai enfrentar nesse ano de 2021 é o seguinte: você vai subir nessa escada e ficar em cima dessa muralha até que você termine o que você sabe no fundo do seu coração que você precisa executar. Eu estou executando um grande projeto e eu não vou descer. Sabe, o fato de que Neemias não desceu da muralha não desencorajou os inimigos dele. Eles inventaram todo tipo de artimanha. Uma das coisas que eles fizeram foi inventar um boato a respeito de Neemias, que eles esperavam que chegasse até o ouvido do rei Artaxerxes I. E o boato era de que Neemias estava tentando estabelecer um reino e se autoproclamar rei da Judéia. E a razão pela qual ele estava reconstruindo as muralhas era porque ele queria levantar um exército e se rebelar contra o rei da Pérsia. E eles pensaram que talvez com esse rumor Neemias ia ficar com medo e ele iria querer voltar para Susa para se explicar diante do rei. E quando Neemias ouviu a respeito desse boato, ele deu de ombros e ele disse: eu não vou deixar essas muralhas. Quando isso não funcionou, eles tentaram intimidar Neemias, tentaram fazê-lo parecer um covarde, amigos o traíram. Eles tentaram de tudo para tirar Neemias de lá. Mas em tudo, Neemias não desceu das muralhas até que o trabalho tivesse sido concluído. Eu não vou permitir que boatos, nem ameaças, nem oportunidades, nem meu medo do rei da Pérsia me tirem daqui. Eu estou executando um grande projeto e eu não posso, e eu não vou descer até que esse trabalho esteja concluído. E o livro de Neemias nos conta que esse trabalho de fato foi concluído. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Esse muro ele não foi um muro ao redor de toda a cidade antiga de Jerusalém. Era uma parte menor da cidade, segundo o que se conhece. Mas ainda assim foi um feito incrível, na verdade um feito extraordinário o que eles fizeram. Reconstruir a muralha que estava em ruínas há mais de 100 anos, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. E é super interessante aqui no livro de Neemias que você não encontra nenhum milagre nessa narrativa. Eles não acordaram um dia e tcharam, uma parte da muralha havia sido construída. Ou tcharam, os inimigos haviam sido destruídos por uma chuva de granizo ou algo parecido. Não. Não tem nada de sobrenatural nessa história. São só homens e mulheres que sabiam em seu coração que algo precisava ser feito. Era só um líder que sabia que ele não podia descer da muralha. E Deus honrou seu trabalho duro, honrou sua disciplina e honrou a liderança de Neemias. E no fim do dia o que aconteceu foi algo tão impressionante que mesmo sem eventos sobrenaturais, todo mundo, até seus inimigos, sabia que aquilo tinha a impressão do divino. Tinha as digitais do Deus Todo-Poderoso. E nesse momento da mensagem, a gente poderia falar, então olha só, descubra o que é o seu grande projeto, vai lá, executa ele e tenha um ótimo 2021. Mas nós não somos uma igreja assim, não é verdade? Não é assim que a gente faz as coisas. Seria ingênuo da nossa parte acreditar que cada um de nós vai sair daqui decidido a descobrir e a trabalhar em sua muralha. Porque a verdade é que a maioria de nós já sabe qual é esse grande projeto da nossa vida. Muitos de nós já até tentamos executar isso. A gente já consertou até algumas partes desse muro em nossa vida. Mas eu não queria que você passasse seu ano e daqui a um ano estivesse lidando com os mesmos problemas que você vem lidando já há algum tempo, carregando os mesmos fardos. E você também não quer isso. Seu Pai que está nos céus não quer isso para mim e para você. Por isso eu queria concluir nos próximos minutos, te encorajando, te cutucando, talvez até te deixando um pouquinho irritado comigo, se for preciso, ajudando você a ser um pouquinho mais específico sobre o que nós precisamos fazer nesse ano. Para alguns de vocês, esse muro é um hábito que você precisa acabar, destruir em sua vida. Alguns de vocês bebem muito. Alguns de vocês abusam de remédios. O médico até te prescreve esse remédio, mas você vai a 2, 3 médicos e toma mais remédio do que você deveria tomar.
Sabe como você sabe se você bebe demais ou se você toma remédio demais? Alguém já falou para você, você bebe demais. Pai, você bebe demais, marido, você bebe demais. Alguns jovens, alguns de vocês estão fumando, ou vocês estão fazendo outras coisas escondidas dos seus pais. Você precisa ir falar com seus pais o que você está fazendo. Mas eles vão surtar. Claro que eles vão surtar. É isso que pais fazem. Pais surtam quando ouvem a respeito dos filhos. Mas ainda assim, você precisa ir lá e fazer. Para alguns de nós, o grande projeto é cuidar de nossa saúde. Você precisa controlar seu peso. Você precisa parar de comer tanto. Se exercitar mais. Eu sei que alguns têm problemas hormonais, mas a maioria de nós simplesmente come demais. A maioria de nós não tem autocontrole suficiente para a gente manter um peso saudável para a nossa saúde. Para outros de vocês, a grande muralha que você precisa vencer e não descer dela até ela estar concluída é você precisa abandonar algum vício online, seja de aposta, mas especialmente de pornografia. Sabe, qual é o seu hábito? Qual é aquela coisa que tem se hospedado na sua casa e quando você senta no sofá da família, fica ali no meio de vocês, fazendo sempre companhia a você? As pessoas que mais te amam adorariam ver esse hábito desaparecer de sua vida. Mas você é o único que pode fazer isso acontecer. É uma decisão que você precisa tomar. E exige uma determinação como a de Neemias, para você não descer até estar completo. Todos nós temos o grande projeto de relacionamentos, com todas as emoções envolvidas nisso, não? Que tornam os relacionamentos tão bons e tão difíceis ao mesmo tempo. Talvez você esteja num relacionamento no qual você não deveria estar. Talvez você esteja andando com amigos ou com amigas com quem você não deveria andar. Eles podem até ser gente boa, mas você, junto com eles, não se ajudam a fazer coisa boa. Você sabe no seu íntimo que você precisa sair do seu círculo, desse círculo. Além disso, nós homens nos relacionamentos, a gente tem a fama de não ser seres emocionais, não? De não gostar de emoções. Mas na verdade a gente é tão emocional que a gente sente medo de nossas emoções. E aí a gente foge delas. Eu sou um cara, eu sei que é difícil sentir certas coisas e admitir certas coisas, mas sabe, nossas esposas, nossas namoradas, nossas filhas, nossas amigas estão com tanta vontade que a gente vença esse medo de nossas emoções e que a gente acesse isso e que a gente possa falar do que está acontecendo dentro de nós. Homens, que tal a gente marcar um tempo com nossos amigos essa semana para falar de nossas emoções, para começar a enfrentar essa muralha em nossa vida? E a muralha pode ser uma coisa positiva para você também. Pode ser estudar a Bíblia com alguém, se você é um cristão. Talvez haja tempo que você não estuda a Bíblia com alguém, e isso pode ser uma coisa boa para você fazer. Isso com certeza é uma coisa boa se você é um cristão. Se envolver em algum projeto, ajudando os necessitados, começar um negócio. Eu sei que esse ano ainda vai apresentar muitos desafios financeiros para nós. E agora é a hora da gente pensar em um projeto, algo que pode nos ajudar a superar as dificuldades desses tempos difíceis. Foi o que aconteceu com Neemias aqui. Neemias, ele não tinha muitas respostas, ele não tinha todos os recursos, mas ele confiou em Deus. E ele não ficou esperando ganhar na loteria. Ele não ficou esperando pelo milagre acontecer. Ele usou seus recursos, ele usou o que ele tinha, ele colocou sua confiança em Deus e ele viu o poder de Deus agindo por meio do seu Espírito. E por isso, agora que a gente está concluindo, o desafio que a gente tem é o seguinte: você vai desligar esse computador ou esse celular e nada vai ter mudado lá fora. A única coisa que pode mudar é a sua mente, é a sua decisão de que você não vai viver um ano como você viveu outros anos, de que seu próximo ano vai ser diferente. Você não vai ter mais dinheiro, mais tempo, mais responsabilidade depois de ter assistido essa mensagem. O que você pode ter é uma mente diferente. Você pode dizer para si mesmo, à medida que você se dedica a cada dia ao que Deus está colocando em seu coração: eu estou executando um grande projeto
e eu não posso descer. Eu não vou me importar com as oportunidades perdidas, com o que as pessoas ao meu redor estão dizendo. E quando o inimigo começar a sussurrar, e as pessoas ao meu redor começarem a fofocar, e até mesmo alguns amigos e familiares não entenderem o que eu estou fazendo, que a gente se lembre de que nós estamos executando um grande projeto. E nós não vamos descer até que ele esteja concluído. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa história de Neemias. De verdade, é um dos homens que mais me inspiram, mais me encorajam. Ver o foco dele, a decisão, a coragem, a confiança, a entrega que esse homem teve ao Senhor e os frutos que vieram de tudo isso. A restauração do povo, a construção de uma identidade nacional que viria a pavimentar o caminho para que nosso Salvador, Jesus Cristo, nascesse. Jesus nasceu nessa cidade, onde Neemias reconstruía os muros. Talvez Jesus tenha tocado nessas muralhas que Neemias e esse povo reconstruíram. Pai, ajuda a gente a sonhar com um legado que vai existir do muro que a gente precisa construir em nossas vidas também. Ajuda a gente a sonhar com nossos filhos já crescidos. Senhor, exaure nossas forças, Pai, à medida em que a gente tenta criar nossos filhos. Mas que grande projeto o Senhor nos deu ao nos dá-los. Muito obrigado por esse privilégio. Ajuda a gente a não desistir de dar e de investir até que eles sejam homens e mulheres maduros, crescidos, responsáveis, acima de tudo, amando o Senhor. Ajuda-nos a batalhar por nosso casamento, a construir nosso casamento, Pai, a reacender o fogo da paixão, da amizade entre nós e nosso cônjuge. Ajuda-nos, Pai, no trabalho do ministério, de lançar a semente do Evangelho. Às vezes parece que as pessoas não querem ouvir o que o Senhor está falando, mas isso não é verdade. Os campos estão abertos, eles estão prontos para que a colheita seja colhida. Nos dá a perspectiva, nos ajude a sonhar com o João, a Maria, a Cláudia, o Ricardo, a Kátia, que vão vir, Pai, porque a gente não desceu do nosso muro de sermos homens e mulheres que espalham a sua palavra por onde quer que andemos. Pai, nós te agradecemos por esse ano que está começando e pedimos que nós sejamos homens e mulheres que não vão descer e não vão deixar esse grande projeto que o Senhor colocou em nosso coração para executar. Em nome de Cristo, nós te oramos. Amém.